Segundo Ezequiel Reg, a sucessão familiar no campo se resolve a partir do empoderamento do jovem no meio rural. Diante do exposto, onde está o rural no IF Baiano Campo Serrinha? Bom dia, eu sou Raquel, estudante do IF Baiano, terceiro ano em Agroecologia, e estou aqui com a Alice e vamos estar fazendo algumas perguntas para ela em relação ao meio rural. Então, como você, vindo do meio urbano, consegue perceber o rural no IF Baiano Campo Serrinha e como está a sua visão sobre as ciências agrárias após o início do curso? Eu acho que depois que eu iniciei o curso, eu comecei a perceber coisas que antes eu não fazia a mínima ideia, com a ajuda das disciplinas, por exemplo, porque envolve tanta coisa que quando você é do urbano e você não tem contato com esse meio rural, você não faz a mínima ideia das coisas que estão acontecendo. Então, depois que eu entrei no IF, eu não tinha muita noção do que era o curso, eu não tinha muito contato. E depois que eu entrei no IF, eu comecei a perceber que envolve tanta coisa e é tão gratificante você estudar isso, você conhecer uma coisa que você não tinha contato antes. E você passar a ter contato, eu acho que muda bastante a visão, principalmente quando a pessoa é do urbano e começa a estudar coisas que ela não tem contato. E eu acho que é bem gratificante, porque E a gente queria saber também o que mudou assim, a sua realidade após o início do curso. foi justamente a questão do contato, porque eu nunca tive muito contato com o meio rural, sabe? Eu sempre fui bem no urbano mesmo, por não ter mesmo o espaço rural em que eu pudesse ir, sabe? Então, depois que eu entrei no IF, eu comecei a fazer visitas técnicas, ir para campo, começar a catalogar plantas, e aí eu conversando com o pessoal das comunidades, das roças, do meio rural mesmo, eu conheci coisas que eu não fazia a mínima ideia que existiam. O tanto de usos que a gente pode fazer de uma planta, por exemplo, que é o meu objeto de estudo do meu projeto. Então, o que mais mudou foi justamente eu passar a visitar esses espaços, sabe? Eu passar a conhecer a realidade das pessoas. Então, eu acho que um crescimento pessoal e profissional, educacional muito grande, porque é um contato que eu nunca tive antes, agora eu posso falar, eu já vi tal coisa numa roça, sabe? Então, no meio rural eu já participei de tal coisa, então agora eu posso falar isso porque agora eu vivo isso, sabe? Obrigada, Alice. Nada. Oi, eu sou Raquel, estou aqui com o Lívia, estudante do segundo ano de Agroecologia do IF Baiano Campo Serrinha, e vou aqui fazer algumas perguntas a ela a respeito do rural. Então, Lívia, como você, vindo do rural, percebe o rural no IF Baiano e como está sendo a sua visão e o que é que mudou nela em relação às ciências agrárias? Bem, está bem representado, pois o IF Baiano ele foca muito nessa parte do rural, e vindo de lá eu vejo praticamente quase a mesma coisa, mas só que com o ensino bem avançado e no contexto técnico. E minha visão, qual é a sua? É a sua visão sobre as ciências agrárias. Sobre as ciências agrárias, sobre minha visão, eu acho muito interessante no aspecto que a gente estuda e também que é representado entre projetos, apresentações. E uma das partes mais interessantes é que a gente não fica só dentro do IF Baiano. O IF Baiano leva a gente para o rural e também traz o rural para o IF Baiano. E o que você vê de diferente na sua realidade após o início do curso? Muitas coisas, principalmente algumas coisas que eu pensava que eram inúteis, e hoje eu vejo que a gente pode ter um grande recurso com coisas que eu pensava que não servia para nada dentro do rural. Ótimo, obrigada. O rural é a tranquilidade, união, diversidade, integração, solidariedade, sustentabilidade, empatia, agroecologia, modo de vida, valorização do conhecimento popular. Na caravana agroecológica, você
você disseminar tanto conhecimento quanto você aprender mais ainda, porque quando a gente quando a gente realiza a caravana agroecológica, a gente trabalha com diversos públicos, com diversas pessoas. O saber das pessoas são trocados, ou seja, ampliado, que a gente já sabe, a gente consegue trocar, como eu já disse, esse conhecimento. Então, a principal importância é essa, é tanto você aprender quanto você ensinar de uma forma científica, basicamente, porque quando a gente trabalha agroecologia dentro do LAPRUDES, dentro de um laboratório, a gente trabalha com métodos científicos, mas quando a gente sai para fora, a gente vê a realidade, vê na prática o que essas pessoas vivem e acaba ampliando mais ainda. Eu acredito que eu aprendo mais fora com o público do que só estudando. Estudando propriamente dentro de um laboratório, dentro do LAPRUDES, pesquisando. Então, a principal importância para mim é essa, a troca de conhecimento, essa ampliação, na verdade. Tá bom? Aprendizado. Sustentação. O rural no IF baiano é roça. Horta. Ecologia. Tranquilidade. Biodiversidade. Fazenda. Trabalho. Natureza. Resistência. Família. Agricultura e pecuária. É o desenvolvimento sustentável e a inclusão de pessoas das zonas rurais. O rural, para mim, é tudo. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, IF Baiano, é uma autarquia do Poder Executivo. Faz parte da administração indireta e é vinculado à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, CETEC-MEC, criado nos termos da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. A finalidade do IF Baiano, conforme a lei de criação, é ofertar educação profissional e tecnológica em todos os seus níveis e modalidades, com o objetivo de formar e qualificar cidadãos para atuação profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional. Bom dia, meu nome é Lavínia, sou estudante do 3º ano de agroecologia aqui do IF Baiano Campo Serrinha e estamos aqui hoje com Leandro Damasceno, diretor-geral do campus, e vamos fazer algumas perguntas em relação ao PDI. Bom dia, Leandro, tudo bom? Bom dia, Lavínia, tudo bem? É um prazer recebê-la. Obrigada. Eu gostaria de saber o que é o PDI, qual o seu objetivo e como ele foi construído aqui dentro do campus. Bom, Lavínia, o PDI, Plano de Desenvolvimento Institucional, é uma ferramenta utilizada pelas instituições federais, principalmente as instituições de ensino, para que sejam traçadas os objetivos, as metas e as ações para os próximos 5 anos daquela administração pública. Bom, em relação a como esse PDI foi construído no âmbito do Instituto Federal Baiano, nós temos a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, que fez a provocação a todas as unidades quanto à necessidade de realização de um fórum esse com a participação de todos os usuários da ferramenta Instituto Federal Baiano, ou seja, comunidade interna e comunidade externa. Comunidade interna, servidores, terceirizados, alunos, estagiários. Comunidade externa, todos aqueles que se utilizam, na verdade, de serviços prestados pelo IF Baiano e também aquelas entidades denominadas entidades parceiras, organizações sociais, organizações lucrativas, entidades que realmente têm parcerias de projetos, de pesquisa, de extensão, que têm parceria em relação à realização de eventos e outras entidades públicas também. Certo. Eu queria saber também se você percebe o rural dentro do PDI. Bom, é muito interessante essa pergunta, porque, como nós falamos, a Pró-Reitoria de Desenvolvimento ela fomentou no Instituto essa discussão entre unidades e nós fizemos 3 reuniões, uma reunião apenas com estudantes, uma reunião com servidores e terceirizados e uma terceira reunião que ocorreu na Câmara de Vereadores com a comunidade externa. Tudo isso serviu muito para que nós pudéssemos ver qual é o caminho a ser seguido pelo IF Baiano, Campo Serrinha, localizado no território de Cisal, onde a gente pôde
verificar bastante, principalmente em relação à comunidade externa, a necessidade de trazermos os arranjos produtivos locais para dentro da instituição, para que a gente possa trabalhar em cursos que realmente venham atender a essas demandas. Então, assim falando, verificamos que existe uma grande preocupação em relação às atividades agrícolas, agrárias, que dizem respeito ao território do Cisal. É algo muito importante que a comunidade, tanto interna quanto externa, deseja. Por exemplo, a manutenção dos nossos cursos de especialização em educação do campo e inovação social. A necessidade, ou não falo necessidade, mas uma futura procura de cursos ligados à agronomia, agrimensura, que são atividades da grande área ambiental, que inclusive estamos com um mestrado que vai iniciar no início de 2020, mestrado em meio ambiente. Então, isso demonstra toda a nossa preocupação em atendermos a essa camada da sociedade, a esse grande montante do território do Cisal, que diz respeito às atividades camponesas, a atividade do campo para o campo, onde realmente podemos colaborar, podemos contribuir com a permanência daquelas pessoas que vêm do campo, que desejam se qualificar, buscar um conhecimento mais adequado e transmitir todo esse conhecimento na sua pequena comunidade, certo? Na sua pequena, média ou grande extensão de terra, disseminar para questões de assessoria, não é isso? E outras atividades que digam respeito à manutenção da atividade camponesa, onde nós prezamos muito pelas atividades do campo, pois sem as atividades do campo nós não teríamos, né, o preenchimento das necessidades que a nossa sociedade tem. Então é muito importante, nós prezamos e verificamos também que a comunidade como um todo, estudantes, servidores, terceirizados, estagiários, comunidade externa, tem grande interesse pelas atividades do campo, pelas atividades rurais. E isso nos deixa muito felizes porque temos cursos que já atendem a essas necessidades e faz com que nós pensemos mais à frente em aumentar, em evoluir, em melhorar, em aperfeiçoar, na verdade, né, os nossos cursos existentes e colocarmos outros em prática também. Certo, eu agradeço pela sua colaboração e ficamos por aqui. Obrigado, gente. Ensino, pesquisa e extensão. A interface entre o ensino, a pesquisa e a extensão é um dos fundamentos legais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia baiano. Nesse sentido, ao longo dos próximos anos, as políticas institucionais objetivam assegurar o desenvolvimento multicamp e seus territórios de abrangência, tendo o compromisso de intervenção em suas respectivas regiões, identificando problemas e criando soluções técnicas e tecnológicas para o desenvolvimento sustentável com a inclusão social, tendo como aporte a visão humanística com vistas ao desenvolvimento da cidadania. Portanto, o IF baiano, em seu PPPI, prima por uma formação que promova o alinhamento entre o ensino técnico profissionalizante científico, articulando ciência, cultura e tecnologia aos requisitos de uma formação humanística e às demandas do mundo do trabalho. O ensino no IF baiano está diretamente vinculado ao princípio constitucional da educação como direito social, uma vez que oferta ensino público de qualidade. Vincula-se também com o princípio pedagógico da indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão, fundamentos essenciais para o desenvolvimento educacional, o qual exige gestão colegiada e ações acadêmicas que possibilitem ao educando formação acadêmico-científica significativa, posicionamento crítico e atuação política com compromisso ético para uma atuação cidadã. Bom dia, a gente está aqui com o professor Erasto. Ele vai falar um pouco sobre o que é o rural
na parte do ensino e um pouco do estágio. Eu vou começar fazendo uma pergunta, professor. Como o senhor leva o rural em suas aulas? Bom dia, Wabner. É difícil não levar o rural, né? Eu levo o rural, eu acho que em tudo. As minhas origens, então a minha vivência, o aprendizado inicial da minha vida me conduziram para um caminho ligado ao rural. Então, e eu ministro disciplinas da área técnica que necessariamente se ligam com o rural. Então eu carrego ele comigo, né? E a abordagem ela é feita a partir das disciplinas que a gente ministra. Todas elas têm ligação com o dia a dia do rural, com as práticas ligadas ao campo, com a dinâmica com que as pessoas utilizam e cultivam a terra. É basicamente isso. E nos estudantes, como o senhor percebe o rural nos estudantes? O Abner, eu percebo visões muito distintas, né? Estudantes que se acham que não têm ligação com o rural, ou que se sentem poucos ligados ao rural, mesmo tendo nascido em comunidades rurais. Alguns estudantes acham que, apesar de terem nascido ali, não gostariam de estar ali ou não vivenciam aquilo que está em volta deles, né? Saem de casa, vêm estudar, e depois se deslocam para casa, chegam em sua casa, se isolam na rede social, ou diante da TV, ou diante de alguma situação que distancia ele, ou ele se sente distante das vivências e das rotinas ligadas ao campo. Mas também tem estudantes que deixam claro a sua vivência, o seu conhecimento sobre o rural, a vivência sobre, e trazem para as aulas, teóricas e práticas, os aprendizados que tem, aquilo que a família, aquilo que ele vivencia com a sua família, ligado ao campo, ligado ao rural. Eles são bem... Então é muito diferente. E tem estudantes que são urbanos, que têm familiares que moram na zona rural, mas que dizem que vão lá às vezes só visitar, né? Inclusive eles se descobrem em alguns momentos dizendo que, poxa, eu fui lá e perguntei ao meu avô e aí eu descobri que tinha isso que o senhor falou, né? Então são situações muito... Quer dizer, a partir dos estudantes é muito diferente a forma como a gente observa. A gente tem trabalhado aqui também em Serrinha com as sementes crioulas, né? E tem tentado fazer a interação entre o processo de multiplicação dessas sementes aqui no campus e a interação com as comunidades que cultivam, com os guardiões de sementes crioulas aqui no entorno de Serrinha, né? Não necessariamente só em Serrinha, mas nos municípios do entorno de Serrinha. E a gente tem também feito um trabalho mais de investigação, agora mais recente, iniciado um trabalho de investigação com as características ou com as vivências ou saberes associados ao patrimônio biocultural da Bahia. O ano passado foi aprovada uma lei que inclui, no estado da Bahia, na ALBA, Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, que incluía o umbuzeiro, o licorizeiro e o aridezeiro como plantas, como patrimônio biocultural dos povos da Caatinga, ou da Bahia. E nós temos feito um trabalho de investigação etnobotânica sobre os saberes associados a essas espécies. Além disso, temos realizado algumas práticas mais internas que são no que diz respeito à propagação de plantas alimentícias não convencionais
da Caatinga, com uma ideia de produzir uma base de conhecimento que possa dar suporte a ações de recatingamento. Então, tudo isso, alguns mais, outros menos, estão ligados ao rural e às vivências das comunidades ou das pessoas que convivem com o rural, sobrevivem, têm no rural a sua vida. Fonte. Era isso. Obrigado, professor. Por nada. Bom dia, meu nome é Lavínia, sou estudante do 3º ano de Agroecologia do IF Baiano Campo Serrinha. E nós estamos aqui hoje com a professora Maria Auxiliadora, que vai nos falar um pouco sobre a sua experiência sobre o rural e o Campo Serrinha. Bom dia, professora, tudo bom? Eu gostaria de começar lhe perguntando como você liga o rural aos seus projetos de extensão. Na verdade, o rural está totalmente relacionado aos projetos de extensão que nós desenvolvemos aqui. Por quê? Porque é uma área que está estritamente ligada à agroecologia e é uma necessidade até do próprio território do Cisal, né? Então, pelas temáticas que nós desenvolvemos, que nós vamos nos especializando, como tecnologias sociais, qualidade de água, cisterna, desenvolvimento rural, tudo isso ele encontra-se associado ao rural, né? E mais especificadamente no município de Serrinha, né? Se tivéssemos perna, né, braços, né, tivéssemos até mais tempo, poderíamos realizar em outros municípios que também têm essa relação direta aqui com o município de Serrinha com essas mesmas características. Certo. E como foi a sua relação com o rural no IF Baiano Campo Serrinha? A relação, na verdade, eu já trago uma experiência dos movimentos sociais, né? Então, para mim, essa relação ela já vem de forma extremamente natural. É algo que já está desde a minha questão profissional quanto pessoal. Então, como eu já venho do movimento social sempre ligado ao rural, com ações voltadas ao desenvolvimento rural no semiárido, então essa relação ela foi extremamente harmoniosa, porque eu aprimorei ainda mais aquilo que eu já venho desenvolvendo. Então, a gente acaba aprimorando mais a teoria, né, daquilo que já vem sendo desenvolvido muito na prática. Entendo. E o fato de você pertencer à região cisaleira influencia na sua percepção sobre o rural dentro do campus? Sim, totalmente, né? Porque eu tenho uma questão de identidade muito forte em relação à região cisaleira, em relação ao município de Serrinha. E quando você tem essa identidade, você começa a visualizar o rural, começa a visualizar a extensão, o ensino e a pesquisa de uma forma que você agregue e contextualize essa relação, de modo que os discentes, né, ou não daqui do IF, todos aqueles que participam das nossas atividades de extensão, eles possam também se apropriar desse conhecimento, né, e ter uma visão diferente do que muitas vezes é estigmatizado na sociedade, de que nós somos coitadinhos, que nós somos, né, pobrezinhos no sentido não só de dinheiro, mas no sentido cultural, no sentido social, no sentido de políticas públicas. Então, a partir do momento que eu sou daqui, que eu já tenho esse desenvolvimento com as ações aqui e tenho essa relação com as ações aqui, isso facilita até a inserção nas comunidades, de uma forma que a comunidade, que as atividades de extensão não nos veja como os detentores do saber, mas que valorize os conhecimentos populares, havendo realmente uma troca de conhecimentos, uma troca de saberes. Certo. Eu agradeço pela sua contribuição. Muito obrigada. Obrigada. Olá, bom dia. Meu nome é Lavínia. Eu sou a estudante do 3º ano de Agroecologia aqui do Campo Serrinha. E hoje nós vamos entrevistar o professor e coordenador do núcleo de estágio, Márcio Caetano. Olá, professor, tudo bom? Tudo bem. Eu queria saber como é que você leva o rural para as suas aulas? Olha, essa é uma questão que eu venho dialogando comigo mesmo e com nossos estudantes em todos os cursos que eu atuo aqui no campus. Muitos chegam ainda com dúvidas, né, sobre o que é o rural. E alguns ainda pensam o rural como um espaço meramente de produção agropecuária, né? Então eu trago propostas reflexivas para que a gente vá além de pensar o rural como um espaço de produção, mas um espaço de vidas, né? Então eu atuo na perspectiva de atuar com vivências, através de projetos, de visitas e de outras discussões que façam os estudantes refletirem de fato sobre o que é
o rural. Então, com isso, eu tento, de alguma forma, atentá-los com um olhar mais crítico sobre o que vem a ser o rural. Quais os projetos que você está envolvido e como o rural está presente nele? Olha, se falar de projetos, falar de bastante, mas eu queria dar destaque a 2 projetos. Tem um projeto muito importante que eu atuo no momento, em parceria com a Universidade Federal do Recôncavo, em que nós avaliamos políticas públicas para a agricultura familiar. São 2 editais que nós estamos avaliando do ano de 2010 e 2012, no sentido de compreender como essas políticas públicas foram implementadas e de que ponto ocorreram alguns entraves, né? E de que ponto também elas foram exitosas no que se propuseram. Então, essas avaliações dessas políticas fazem com que os resultados, de alguma forma, eles possam ser utilizados para melhorar nessas políticas. Um outro projeto de pesquisa e extensão que a gente atua aqui é o projeto Faces do Sertão, que a gente atua na perspectiva de compreender o rural sobre o olhar das comunidades que vivem aqui. Então, a gente atua com comunidades tradicionais, né, com comunidades quilombolas, indígenas, fundo de pasto, entre outras, e com comunidades rurais, em que eles relatam as suas vidas e experiências aqui no território do Cisal. É um trabalho que tem tido um resultado muito interessante, né, e que tem feito com que o sujeito do campo seja protagonista desse processo. Certo. E como o núcleo de estágio pode auxiliar com a aproximação dos alunos com o rural aqui no campus? Núcleo de estágio, sem dúvida, ele atua como um elo entre instituição, né, estudante e ambiente externo do nosso campus. Esse elo, ele visa inserir esses estudantes nesses espaços e fundamentalmente orientá-los, no sentido de que eles ocupem os espaços, levando o conhecimento aqui adquirido para esses lugares e que eles consigam com essas práticas também aprenderem, né? O estágio, eu considero que ele é uma troca, né, de aprendizado. No momento que o estudante leva o conhecimento para esses lugares, ele também aprende e consegue de alguma forma vivenciar experiências que são positivas para o seu processo formativo. Então a gente orienta o estudante no sentido dele ocupar espaços que sejam coerentes com o seu processo formativo aqui. Por exemplo, o estudante de agroecologia, é importante que ele atue em projetos, né, ou em organizações que tenham um foco com o seu escopo de formação. Oi, eu sou Raquel, estou aqui com o Vinícius, do 3º ano, e ele vai nos responder algumas perguntas sobre o projeto dele de sementes crioulas. Então, como foi sua experiência no projeto de sementes crioulas? O projeto de sementes crioulas, nós formamos um banco, né? E eu gostei muito do banco de sementes, onde nós fizemos uma limpeza de uma área e conseguimos plantar. E depois de um tempo nós fizemos a arranca do feijão, deixamos secando e guardamos essas sementes no Apudes, todas catalogadas, aumentamos a quantidade de sementes. E nesse projeto, como você percebe o rural? Como é que o rural estava presente? O rural, a agroecologia estava presente, no caso dos alunos de agroecologia estavam presentes. Obrigada, Vinícius. Boa tarde, estamos aqui com o Jadson, trabalho aqui na área do PAS. A pergunta já sentei para você é como você percebe o rural aqui no seu trabalho no IF? Rapaz, várias coisas. Primeiro, a gente trabalha aqui no campo, né? No IF Baiano. A gente trabalha aqui na horta, no PAS. Aqui tem galinha. Aqui a gente planta várias coisas. Aipim, batata, couve.
Segundo o livro Extensão ou Comunicação de Paulo Freire, a comunicação na educação, no entanto, permite a equivalência de valores. O educador aprende tanto quanto o educando, valoriza o contexto de cada um e promove a conscientização de que todos somos transformadores do mundo. Com a construção deste documentário, foi notório a importância do rural no IF Baiano Campo Serrinha, o quanto o rural se faz presente nos projetos de pesquisa e extensão. Além disso, vimos que cada indivíduo percebe o rural de uma forma diferente.